Bom dia, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Essa é a casa de oração, essa é uma casa de fé, uma casa de comunhão, uma casa onde nós cultivamos a nossa amizade, nossos afetos e também desenvolvemos nesse espaço um porto seguro para nossa alegria, para nossa esperança, o amor, né? Cultivado conosco e entre nós. É sempre uma alegria poder encontrar os meus irmãos e irmãs aqui nessa comunidade. É um desafio também compartilhar uma mensagem que me atravessa e eu, com um profundo interesse de fazê-los ou de provocá-los a compreender as Escrituras e se debruçarem a compreender, a fazer com que essa compreensão seja de fato instrumento vivo no seu cotidiano. Então que Deus ilumine a sua consciência, seu coração, que você esteja preparado, preparada para mergulhar nas Escrituras e aprender um pouquinho mais. Todo dia que a gente lê parte desses textos, nós somos impactados por essa experiência de aprendizado. Isso é muito sagrado. Preciso dizer que a gente está no segundo domingo da Quaresma, segundo domingo em que eu tenho dedicado a minha reflexão a uma série de pregações que inauguram, né, o nosso trajeto, o nosso caminhar até a Páscoa. A Quaresma são esses 40 dias que antecedem a Páscoa. E, como vocês já sabem, a comunidade Red 80 é uma comunidade cristã, evangélica, protestante, independente. Então, quando eu olho para a Quaresma, eu não estou falando, não estou oferecendo para a minha comunidade um calendário de ritos, né, religiosos, mas aproveitando esse calendário para que todos nós possamos mergulhar e usar como guia da nossa jornada. Quaresma, ela pode ser esse instrumento, né, de jornada até a chegada da Páscoa. E eu nomeei a minha série como Anatomia da Redenção. Anatomia de uma redenção, fazendo com que as minhas pregações até a Páscoa falem a respeito dos últimos passos de Jesus na Terra. E é dentro dessa perspectiva que eu acredito que todos nós, todos e todas, vamos para esse lugar do aprendizado. Olhar a maneira como Deus, aqui encarnado na Terra, feito homem, na pessoa de Jesus, se mostrou, se apresentou e o que ele fez. No domingo passado nós falamos dessa perspectiva da mesa e como ele convida toda a gente para fazer parte da mesa sagrada. E essa talvez seja a grande revolução do evangelho. Jesus não foi perseguido pelos milagres que fazia, mas foi perseguido pela mesa diversa que propunha. O que incomodava os religiosos não eram os milagres, mas eram as pessoas que ele andava. As pessoas que andavam com Jesus. Isso incomodava os religiosos, porque Jesus não tinha a sua patotinha. Não tinha um grupinho específico. Ele não foi para o templo, não se refugiou no monte, ele não fez isso. Pelo contrário, ele mergulhou na existência humana, ele andou com todo o povo, ele foi com o povão mesmo. Foi se relacionar com gente igual a você, igual a mim, gente como a gente. E isso era um escândalo para a religião da sua época. E aí eu quero continuar essa série trazendo mais alguns pontos de tensionamentos para que você possa compreender nessa quarentena por que Jesus foi crucificado. Qual foi os incômodos que ele causou quando esteve aqui. Nós aprendemos no domingo passado que um dos incômodos era por ele andar com todo mundo, de se relacionar com os povos, com os vulneráveis, com os pobres, com a classe trabalhadora,
um Jesus que se relacionava intimamente com as crianças que eram invisibilizadas naquele tempo, as mulheres especialmente, ele conversava com as mulheres, ele ia para territórios que eram proibidos para falar com mulheres, ele se relacionava com pessoas que eram consideradas impuras, era com essa gente que Jesus se relacionava. Isso era uma provocação. E hoje eu quero convidá-los e convidá-las para um novo olhar. Um olhar para um momento onde Jesus chega em Jerusalém. E aqui, antes da gente continuar, eu preciso quebrar alguns paradigmas importantes a respeito da figura de Jesus, desse Deus presente na história. A imagem de Jesus, ou a imagem que o Ocidente colonial nos vendeu, foi a imagem de um Jesus europeu, de olhos azuis, um homem europeu de olhos azuis, com semblante e conduta dócil. Um homem que tinha fala mansa. Um homem que nunca se alterava. O Ocidente nos vendeu essa imagem de Jesus. E ao longo dos séculos, nós idealizamos a face do sagrado Jesus com essa feição de um europeu de pele alva, de olhos claros e de doces relações. Um homem dócil, um homem que não se alterava, um homem que tinha uma conduta retraída. Entende? E aí, esse Jesus inofensivo foi construído. E ele foi importante, ou melhor, essa construção de um Jesus inofensivo foi importante para a igreja. Foi importante para a instituição religiosa, para o império religioso. Para que a sociedade, ao olhar para esse Jesus idealizado, construído, se assemelhasse a ele. Porque é melhor você controlar uma sociedade dócil, uma sociedade que não se altera, que não se rebela, do que uma sociedade que provoca, que se rebela, que se altera. E a igreja estrategicamente cria esse perfil, essa persona de um Cristo que se apresenta na história para ser um arquétipo da sociedade. E nós olhamos para esse Jesus europeu, de pele alva, de olhos claros e dócil, e queremos nos assemelhar a ele. E aí o ideal, o ser humano ideal para nós é esse arquétipo. E a instituição religiosa criou, que Roma criou. Dentro desse aspecto, a provocação é entender que Jesus, ou melhor, o Jesus dos evangelhos, ele é diferente. Ele não tem aparência, ou melhor, não tem a aparência que Roma ofereceu para a sociedade. Esse Jesus que foi criado pelo sistema religioso é muito diferente do Jesus dos evangelhos, porque, primeiro, Jesus dos evangelhos tinha sangue quente. Ele não era uma pessoa retraída. Ele não era tão dócil assim. Esse Jesus dos evangelhos era alguém que tinha poeira nos pés. Era gente que passava o perrengue junto com o povo, que tinha dificuldades. Segundo a Bíblia, os evangelhos, diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Passava dificuldade, não tinha onde dormir, onde pousar. Esse Jesus entra no templo em Jerusalém. E ele faz uma das provocações mais arrepiante para os religiosos. Porque quando ele entra no templo, ele não faz uma oração silenciosa. Ele não faz uma oração retraída. Sabe o que ele faz?
um chicote. Ele faz um chicote. E é sobre essa ira sagrada que eu quero conversar com vocês hoje. É sobre essa ira de Jesus, que não entra no templo para fazer uma oração silenciosa e um movimento dócil, mas ele faz um chicote. E aí eu quero pensar com você, ou tentar responder, por que é que Deus vira a mesa dos religiosos? Por que é que Jesus, diante dos religiosos, literalmente, vira a mesa? Usa um chicote para derrubar tudo aquilo que ele via dentro do templo. É sobre essa conversa que eu quero ter com vocês hoje. E aí eu quero que você abra no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 17. Você pode também acompanhar a minha leitura, e você que está em casa, que nos acompanha, você que nos acompanha pelo YouTube ou Spotify, também pode ver na tela o texto que eu leio. Em Marcos 11 diz assim: chegando a Jerusalém, 15, né, versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali compravam e vendiam. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram do templo, da igreja, dessa casa de oração, um covil de ladrões. Palavras de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus, irado. E para a gente ter um rigor sobre esse texto, o que acontece aqui precisa de luz, precisa ser iluminado, porque nós estamos falando de um cenário econômico do século I, em que a igreja, o templo de Jerusalém, ele não era apenas uma igreja. Ele era ou funcionava como se fosse um banco central da Judéia. Ele era o lugar de captação de recursos. E oferecia, em troca dos recursos, o lugar do sacrifício. Porque esse era a forma como se devotava sua fé a Deus, ao sagrado. Os pobres, os trabalhadores, os vulneráveis, iam atrás de um pombo ou de uma ovelha, traziam o seu pombo e a sua ovelha para o sacrifício a Deus. Mas algo curioso acontecia nesse processo, e é por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa relação que eu trago para vocês, de compreender que o templo religioso daquela época funcionava como uma espécie de um banco central, de um banco. Porque os pobres, os povos, chegavam no templo para fazer a sua oferenda, mas quando eles chegavam para fazer a sua oferenda, eles passavam primeiro por uma malha de sacerdote que fazia uma análise das ofertas que iam ser levadas ao templo. E aí imagina uma pessoa simples chegando com a sua ovelhinha, com a sua oferenda, com o seu pombo, e entregando para o sacerdote. O sacerdote pegava a ovelha, pegava o pombo, fazia uma análise para ver se aquela ovelha e se aquele pombo estava apto para o sacrifício. E ele sempre dava um jeito de falar que aquela pomba, que aquela ovelha tinha uma manchinha, tinha alguma mácula, tinha algum problema, e ela não seria aceita. O sacerdote recusava a oferta daquela pessoa, e ele
obviamente, oferecia uma ovelha que já estava, sei lá, já tinha o selo de qualidade. Ó, você pode comprar uma ovelha que tem um selo de qualidade, ou um pombo que tem o selo de qualidade para o seu sacrifício. A pessoa já num estado de vulnerabilidade financeira tem que se sujeitar agora em tirar uma nova oferta, comprar o animalzinho certo, segundo os sacerdotes, para o sacrifício, gasta mais uma vez as suas economias e só assim consegue fazer o seu rito. Cruel, né? Mas não para por aí. Porque, como eu disse, funcionava como um banco financeiro. Para pagar a ovelha e o pombo com o selo de qualidade, precisava usar a moeda de prata de Tiro. Não podia ser a moeda de Roma, que tinha o rosto do imperador César. Porque a religião também deu um jeito de falar assim: se a gente receber a moeda de César, a gente vai ter que pagar taxa para Roma, para o imperador. Então é melhor a gente não pagar a taxa e criar um argumento religioso dizendo, para você comprar você tem que usar a moeda de Tiro. Só que o povo, a classe trabalhadora, recebia na moeda do César, do imperador. E o câmbio não era feito pela igreja, era feito pelo povo, que tinha que fazer a compra. E aí, nesse processo do câmbio, da troca da moeda para a moeda de Tiro, que era aceita pelos religiosos, mais uma vez o povo era mordido perdia, né? Perdia dinheiro. Perdia o seu recurso. E é por isso que eu digo que a igreja, o templo daquela época, era esse sistema e operava como esse banco financeiro que controlava ou era controlado pelas elites religiosas do tempo. E quem sofria, obviamente, era a classe menos favorecida, a classe trabalhadora, os pobres, os vulneráveis, porque eram eles que queriam se achegar ao sagrado. E eles não mediam esforços. Ainda bem que hoje isso não acontece, né? Não acontece. Essa relação da religião com o mercado, essa religião que mercantiliza a fé, né, claro, brincando, ela está presente no nosso tempo. Ela está presente e ela está, mais do que nunca, explícita a nós. Só não enxerga quem não quer. Essa igreja que está interessada em vender a fé, em vender ritos religiosos e vender o milagre. Ou seja, para você ter o seu milagre, você tem que fazer a sua oferta. Trouxe o dízimo? Então, sem chance. Não tem acesso ao sagrado. Trouxe a sua oferta? Não trouxe? Então, Deus não vai operar, porque você não fez o seu sacrifício. E era assim que acontecia naquela época, no tempo de Jesus, e que acontece até hoje. Onde, infelizmente, a gente tem que se achegar na igreja e ainda passar o constrangimento de ter que liberar todos os nossos recursos para que Deus faça o seu trabalho. Ou seja, a gente não se relaciona com Deus dessa maneira, a gente só negocia. E está sim de igreja negociando com Deus. A fé, a espiritualidade, a relação com o sagrado. Quando Jesus olha essa operação, ele cita o profeta Jeremias, quando ele diz: vocês fizeram
desse lugar um covil de ladrões. Um covil de ladrões. Agora, mais uma coisa para você prestar atenção. Um covil não é um lugar onde se rouba. O ladrão não rouba no covil. O ladrão rouba na rua, na estrada, nos lugares de grande movimento, nas articulações políticas, nas articulações religiosas, nas estratégias. O povo nem sabia que estava sendo roubado. Porque havia uma articulação lá fora acontecendo para as pessoas entrarem no templo. E Jesus fala: vocês transformaram o templo, essa casa de oração, num covil de ladrões. E o que ele está querendo dizer? Que o templo não era o lugar onde eles roubavam, era o lugar onde eles se escondiam. Porque covil é lugar de se esconder. Jesus está dizendo: vocês transformaram a casa de oração num lugar onde vocês se escondem das porcarias que vocês fazem aí fora. Seus ladrões. Vocês fizeram desse espaço um lugar de segurança para os delitos e roubos que vocês estão produzindo sobre as pessoas desfavorecidas. Vocês são uns mau caráter, uns malditos. Vocês estão extorquindo o meu povo, manipulando a fragilidade da fé desse povo que anseia a minha presença, que anseia estar mais perto. Vocês estão dificultando o acesso e manipulando e ainda roubando. E vocês se escondem aqui dentro, com essa capa, essa máscara religiosa de santarrões, manipulando a religião e a fé à sua maneira. Mas eu não tenho nada a ver com isso. E é por isso que Deus, quando chega no templo, ele não faz uma oração mansa. Ele faz um chicote. E ele começa a chicotear não as pessoas, tá? Não é agressão física às pessoas, mas ele começa a chicotear as barracas, as mesas, ele começa a virar as mesas onde havia mercado, negócio, vendas. Estão me compreendendo, meus irmãos? O alvo da fúria de Deus não é o pecador comum. O alvo da fúria de Deus não são as pessoas feridas. O alvo da fúria de Deus não é também a mulher vulnerabilizada, a mulher marginalizada naquele tempo, como era. O alvo da fúria de Deus era exatamente o sistema religioso. Esse sistema religioso que usava o nome do sagrado para arrancar dinheiro e arrancar dignidade dos vulneráveis. É nesse lugar que a ira de Deus avançava. Então essa ideia de achar que Deus é mansinho, que ele é dócil, que ele é fofo, que ele falava baixinho, cai por terra quando ele se encontra com gente que está manipulando a fé para roubar o coração das pessoas, o dinheiro das pessoas e a dignidade das pessoas. Porque para isso Jesus não tem estômago não, ele vai para cima. Então quando você vê um pastor, um líder religioso manipulando o povo para roubar essas pessoas, saiba que Deus não se agrada desse processo, da ação ou da atuação dessas pessoas. E ele vem diante dessas pessoas com a sua ira, com o seu chicote. Segundo ponto, para eu terminar. A crítica que o próprio Cristo faz nesse movimento a esse mercado de fé. Porque a cena do templo, ela, como eu disse, não ficou no passado, ela acontece hoje. Ela acontece agora. E o Evangelho nos convida a olhar para esse momento presente. Porque, muito embora nós fizemos nesse primeiro ponto uma análise daquele tempo, daquele momento histórico, nós precisamos também fazer um olhar para esse tempo presente.
onde o avanço, né, do neoliberalismo, o avanço do neocolonialismo se manifesta tão presente na nossa sociedade e opera sobre a cadeia religiosa. E é por isso que quando bancos caem, caem também instituições religiosas, porque elas estão ligadas. O sistema religioso tem pacto com César, tem pacto com o imperador, com os poderes constituídos. E é isso que Jesus fala. Vocês, do mal, a operação de vocês não tem nada a ver com o caráter de Deus. Vocês são uns mau caráter. Essa atuação, né, do sistema que rouba, que manipula pessoas, ela acaba atravessando, né, maltratando, humilhando, esmiuçando corpos, existências, inclusive a própria natureza, a própria ecologia, né? E nós vimos nessa última semana os indígenas lá lutando pela terra e pelo rio e dizendo, olha, para o presidente, falando, presidente, se você vender essa área para iniciativa privada, esse rio vai morrer. A nossa terra, o pouco que a gente tem, vai desaparecer e o nosso povo vai morrer. Essa reivindicação dos vulneráveis. Porque o sistema, né, de mercado, de venda, ele não tem coração, ele não tem pudor. Ele atravessa mesmo. Ele rouba, ele mata, ele elimina. Tem uma frase do John Sobrinho que eu anotei, que ele diz que o maior pecado é o silêncio diante a injustiça institucionalizada. A cruz de Jesus é a consequência dele ter tocado nos ídolos da morte, que são o poder e o dinheiro. Por que Jesus foi crucificado, segundo John Sobrinho? Foi crucificado porque Jesus tocou nos ídolos da morte. Poder do império, o poder religioso e o dinheiro. Mamon. Porque não dá mais para servir, não dá, né, para servir a Deus e a Mamon. E é essa crítica que Jesus faz ao status quo do seu tempo e que ela agora se renova para o nosso tempo. Quem é o seu Deus? A quem você adora? O sagrado, Pai que está no céu? Você adora Jesus, o Cristo? Ou você ainda adora a Mamon, o dinheiro, a ganância pelas coisas? Você ainda gosta de mercantilizar a sua relação de fé com o sagrado? O que é isso? Então, quando nós vemos igrejas que estão funcionando como empresas, igrejas que estão funcionando como empresas que vendem milagres, que cobram um preço caro para que as pessoas possam ter qualquer tipo de espiritualidade e, inclusive, enriquecem às custas desse povo, estas pessoas não têm o pacto com o Criador. Elas estão de costa para o sagrado. O templo de Jerusalém, que Jesus chegou com um chicote na mão, opera hoje em 2026. Está operando hoje em 2023. E quem tem ouvidos, ouça. Que Jesus está comunicando na história. A sua palavra ecoa na história como voz viva de restauração, de renovação e de resgate às consciências que foram roubadas e manipuladas. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que se você sente nojo dessas pessoas,
e fazem o que fazem, não fique constrangida, constrangido, não. Porque Jesus também sente nojo delas. Se você sente repulsas de pessoas que roubam, que sobem nos púlpitos para manipular corações vulneráveis, se você se você não gosta desse tipo de gente, não fica preocupado não, porque Jesus também não gosta desse tipo de gente. A única coisa que está acontecendo aí no seu coração, essa repulsa, esse nojo de gente que maltrata, que humilha, que rouba, é que o seu coração está ficando cada vez mais justo. Está cada vez mais se assemelhando à justiça de Deus na história, que vem correndo de encontro àqueles que sofrem. A igreja não foi chamada para ser um shopping, meus irmãos. A igreja não foi chamada para ter área VIP. A igreja não foi chamada para arrancar o seu dinheiro. A igreja não foi chamada para colocar você como o melhor de todos, ou a melhor de todas. Não foi chamada para fazer você uma pessoa milionária, inclusive. A igreja não foi chamada para você atingir um status na sociedade. Muito pelo contrário. Jesus veio na história mostrar que é possível ter uma trajetória de justiça, de amor e de comunidade, de fé horizontal, de gente que não se olha assim altiva, sabe? De cima para baixo, eu sou superior a você, eu sou mais. Eu cheguei nesse lugar e você não alcançou o mérito para chegar nesse lugar, mas eu alcancei, eu estou aqui, entendeu? Porcaria de espiritualidade estão nos vendendo, meus irmãos. E é nesse tom que a gente precisa denunciar qualquer tipo de fala que pronuncie uma fé muito mais do ego do que do coletivo, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor a Deus. Diante disso, eu quero concluir que eu desejo de fato que a nossa comunidade continue nessa trajetória de ser uma comunidade humilde, sabe? E a humildade eu não estou falando de um dispositivo pautado na vergonha, na humilhação, nada disso, mas a humildade de se ver igual como aqueles que estão diante de nós e que são passíveis de abraço, de amor, de afeto e de cuidado, assim como nós somos e necessitamos de amor, de abraço, de cuidado, de afeto. Nós não fomos chamados para sermos superiores uns com os outros, não ficar degladiando, né, lugares, sabe? Não é sobre isso mesmo. A gente precisa voltar quando a Bíblia Sagrada fala voltar ao primeiro amor, é voltar ao amor do sagrado que se desenvolvia na relação de três pessoas que não se achavam superiores. Quem eram essas três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tinha disputa. Era um coletivo igual. Por isso que quando a Bíblia fala que Deus é um só, ele está dizendo é que como se fosse um cacho de uva, um coletivo uniforme, agradável, que cultiva o seu sabor, né, a sua harmonia. Deus é três, mas é um, porque está tão unido, tão ligado, e se renova de maneira coletiva, se organiza, se entende, se compreende no seu diálogo, na sua conversa horizontal. E voltar ao primeiro amor é o amor de Deus, o amor que está organizado nessa estrutura que não é altiva, mas é amorosa. É nesse lugar que nós, enquanto igreja, somos desafiados a ser. Gente que ama, gente que não é gananciosa, gente que cuida, gente que ora com afeto,
ora com amor, ora com esperança. Não ora com desejo, sabe? Pedindo, 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 porque a gente quer tudo. Não dá para ter tudo. É nesse lugar que eu coloco a minha esperança enquanto igreja, especialmente nessa casa, nesse lugar que nós chamamos de Rede 80, nessa igreja, nessa casa de oração, essa capela, como gosto de dizer. A Rede 80 é o nosso compromisso diante de Deus, inclusive um compromisso inegociável com a fé, com o amor, com a justiça, com o cuidado ao próximo. Talvez o nosso compromisso inegociável com a mesa virada. Se tem algo que a gente se comprometeu a fazer na história é ser uma igreja que está do lado de Jesus virando a mesa, com um chicote na mão. Mais uma vez, não é para bater em ninguém, não é violência contra as pessoas, mas é uma violência contra o sistema que elas criaram para humilhar pessoas, para machucar e ferir pessoas. Amém, meus irmãos? Ninguém aqui, pelo menos enquanto eu tiver, enquanto pastor nessa igreja, ninguém aqui vai pedir pedágio para ir para o céu. Enquanto eu estiver como liderança, eu vou inspirar também as nossas lideranças a serem lideranças amorosas, lideranças que cuidam, lideranças que servem e que não manipulam consciências e corações. Em nome de Jesus. Esse é o nosso compromisso de fé. Amém, meus irmãos? Bom, se a mesa do sistema, se a mesa da ganância, se a mesa da maldade está virada, bem-vindo à mesa de Jesus. Porque a mesa de Jesus é a mesa da partilha. É a mesa que tem pão, que tem vinho, a mesa que tem saciedade, a mesa que tem alegria. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu quero que você pegue o pão e o cálice, mas não coma ele por enquanto. Observe, faça esse movimento sagrado, espere todos se servirem, porque eu quero que esse momento seja um momento também de movimento coletivo, para que nós façamos isso juntos. Essa é uma orientação de Jesus, uma orientação do apóstolo Paulo e uma prática para nós enquanto igreja. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Esse é o corpo de Cristo que foi partido e entregue a cada um de nós. Jesus foi tão coletivo que ofereceu para nós um pão para ser repartido. Um pão para ser compartilhado. Seu próprio corpo oferecido em amor a cada um de nós. E não há outra forma de agradecer a Deus senão reconhecendo o seu corpo sagrado, o seu sacrifício feito por nós, em favor de nós. E foi nesse sacrifício que ele nos resgatou do lamaçal da morte, do pecado, e nos ofereceu um lugar de vida, restituição, de renovação. Ao comer desse pão, coma em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Esse pão deixa de ser somente uma substância natural, mas passa a ser reconhecido por nós, pela fé, o corpo de Cristo partido na cruz do Calvário, em sacrifício. Um corpo que morreu a nossa morte, nos dando habilitação para uma vida plena, para uma vida eterna, para uma vida que não tem fim. Ao comer desse pão, coma grato ao favor que não éramos merecedores, ao favor que Cristo fez por cada um de nós. Amém? Coma do pão.
te louvamos, Jesus, obrigado. Seja exaltado, Deus. Deus de amor. De maneira semelhante, depois de comer o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança que faço com todos os povos. Toda vez que você come e bebe, você reafirma o seu compromisso com a jornada de Cristo na história. Porque muito embora ela se encerra, a jornada de Cristo especialmente, se encerra na cruz do Calvário, na terra, ela continua a partir da sua ressurreição num movimento da igreja. E quem é a igreja? Certamente não é o templo religioso, mas são pessoas. Ao comer desse pão e beber desse cálice, você agora se templifica. Você se torna igreja. E é essa igreja, representada por cada um de nós, que continuará atuando no mundo, com a responsabilidade, o amor, o cuidado e o respeito à trajetória do nosso Deus. Amém? Um brinde à vida. Um brinde. A graça, o amor, o favor. Um brinde à alegria. Um brinde ao resgate das nossas condições tão perdidas para um lugar de libertação que Deus nos oferece. Pode beber do cálice. Brinde do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Nós te louvamos. Recebe, Senhor, o nosso coração. Recebe, Senhor, a nossa oração de gratidão. Faça uma oração de gratidão ao Senhor nesse momento. Seus olhos fechados. Contemple a graça, o amor e a retidão que nos alcança na possibilidade de sermos um com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Eu queria muito que cada um de vocês tivessem a possibilidade, mesmo que vocês não consigam estar aqui até o domingo da Páscoa, quero muito que vocês acompanhem essa série. Eu comecei no domingo passado, entrego para vocês esse trecho difícil, né? Um tema difícil, mas que mostra como Jesus atuava na história a respeito dessas questões voltadas à finança e à manipulação de corações e consciências. E eu vou continuar essa sequência da série até a Páscoa. Mesmo que você não esteja num desses domingos, acompanhe isso no YouTube, pelo Spotify, porque esse é um material importante e que faz parte do fundamento da nossa fé. Para a gente entender por que Jesus chegou na cruz do Calvário e o que fez com que ele fosse punido daquela maneira. Quais eram as suas provocações e como nós podemos nos assemelhar à sua trajetória, à sua jornada, mas agora com uma esperança viva de um Deus que não precisa de nada da gente. Somente o nosso coração e o nosso compromisso de aliança, uma relação profunda com Ele. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Antes de encerrar, eu queria
chamar a família do pequeno Davi. Esse momento, aquele momento, todo mundo fala, oh, glória